Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série que a gente vai conversar sobre as diferenças entre o Canadá e outros países. E o país da vez é a Alemanha. Como vocês sabem, eu acabei aplicando recentemente para cidadania alemã e ninguém melhor do que a Luana do Rumo à Alemanha para conversar com a gente sobre as diferenças entre os dois países. Tudo bem, Luana? Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada pelo convite, tudo ótimo. Eu sempre verifico assim quando pessoas entram em contato comigo, né, querendo migrar para a Alemanha, e tem muita gente que fala assim: "Ah, eu tô na dúvida entre o Canadá e a Alemanha". É muito comum, não sei por quê, enfim, talvez a gente vá perceber aqui nessa conversa algumas diferenças, mas achei bem interessante fazer esse vídeo, porque vai ajudar muita gente, acho que nessa tomada de Exatamente. decisão, né. Para nós que somos ali do sul do Brasil, por exemplo, a Luana é de Santa Catarina, eu sou do Paraná. Às vezes conseguir, a cidadania alemã, talvez até a cidadania italiana, seja mais fácil, né, por causa da nossa descendência. E isso acaba colocando muita gente em dúvida. Será que é mais interessante ir para a Europa? Será que é interessante eu ir para a Alemanha? Será que é interessante eu ir para a Itália? Ou ir para um outro país como o Canadá? Só que nesse vídeo vocês vão ver que há muitas diferenças bem específicas em relação aos dois países, que pode fazer com que você queira ir para um ou para outro. Então vamos lá, Luana, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Com certeza, ansiosa. Vamos lá, manda bala nos assuntos aí. Então vamos lá. Eu dividi esse vídeo em 7 tópicos que eu acho que são os principais tópicos que as pessoas deveriam olhar com um pouco mais de cuidado na hora de imigrar para um lugar ou para um outro lugar. E começando com o primeiro tópico, que a Luana ela tem propriedade em falar, especialmente porque ela está grávida, que é a saúde. Como que é a saúde na Alemanha? Todas as pessoas têm acesso? Vai ser tranquilo eu conseguir um médico, conseguir atendimento médico? Como que é a questão para gravidez, né? Conta para nós um pouco mais sobre isso. Vamos lá, eu tô na segunda gravidez, então realmente tenho bastante experiência, né? Já passei por parto aqui, enfim. E assim, tem muita diferença em todos os quesitos, tá? Comparando. Eu vou comparar com o Brasil, que é o que eu conheço, né? Depois imagino que a Lúcia vai falar alguma coisa ali do Canadá também. Aqui na Alemanha, para começar, não existe saúde pública. Então, um SUS da vida, né, não tem aqui. Todas as pessoas têm que ter um seguro-saúde. Isso é o primeiro ponto que choca muitas pessoas, né, quando eu falo. Se, por exemplo, você vem assim com uma cidadania, né, que é uma forma muito comum, que muitas pessoas vêm, tendo qualquer cidadania europeia, você pode morar aqui na Alemanha. E tem muita gente que vem ainda no início sem emprego. Ah, beleza, vou ali, vou tentar a vida, pode, tem esse direito, não precisa de visto, só que tem que pensar em como que vai pagar o seguro-saúde, tem que colocar isso na sua conta, tá? Agora, se você já vem empregado, seja com cidadania ou seja um brasileiro que está vindo com visto de trabalho, você já entra no sistema de segurança pública, né, do país, que lá, daí tá lá, tem os descontos no seu salário, e um deles é o seguro-saúde. Então, automaticamente, tendo um empregador alemão, você entra nesse sistema. Do contrário, você tem que pagar um seguro à parte, que é como seguro privado. Para estudantes também tem vantagens, tem seguros bem em conta, mas enfim, isso é a principal, né, primeira diferença. Depois, a diferença é que aqui na Alemanha a medicina ela é muito reativa, não proativa. Então, eles não costumam fazer muitos exames, assim, check-up. Meu Deus, o médico vai te olhar assim: pra que tu quer o check-up? Tu parece tá bem? Olha ali, tá saudável, não vou fazer exame nenhum. Mais ou menos assim, tá? E no Brasil as pessoas têm mania de ir no médico pra qualquer dor de cabeça. Eu acho que sim, no Brasil é meio demais. As pessoas se medicam muito, são muito neuróticas com saúde. E aqui na Alemanha acho que é um pouco de menos. Remédio aqui é tomar chá, pegar ar fresco, descansar, sabe? Dificilmente o médico vai te receitar alguma coisa. Também a compra de medicamentos é algo diferente, né? Que não é qualquer coisinha que tu compra sem receita, né? Tem muitos medicamentos, a maioria é com receita médica apenas. Então, essa parte da prevenção, muitas pessoas se assustam da falta, né, dela. O pré-natal, eu não tenho do que reclamar, assim, sempre fui muito bem atendida, foi muito legal, mas aqui a cultura do parto normal é muito mais forte, né, do que no Brasil.
Claro que isso vem aumentando, né? As pessoas que são mais natureba, não sei qual é a palavra que eu posso usar para isso. Tipo assim, não gostam porque acham que aqui já começou a ter muita intervenção, ter muita cesárea, mas assim, comparado com o Brasil, ainda não é nada, tá? Eu não tive nem conversa, assim. Não tive, eu posso ter uma cesárea. Minha médica, onde eu fiz o pré-natal, não existe esse papo com ela, entendeu? Então, eu me preparei desde o início para ter o parto normal e beleza. E para também levar aquela epidural, que é aquela anestesia pro parto, nossa, muitas vezes eles fazem tu aguentar até o final e não tomar, né? Eu consegui aguentar, consegui sem, mas assim, não reclamo e vou tentar o próximo assim também. Mas sei que muita gente sofre com isso. Então, assim, muitas diferenças. Para finalizar, mais uma diferença aqui tem muita cultura do médico da família. Então, você tem que ir ao seu médico da família. Horário de comercial, se você tem alguma emergência durante, né, o horário comercial, você tem que ir no médico da família, não pro hospital. O hospital não vai te atender, só se for de madrugada ou final de semana. Claro, a não ser que tá com o dedo cortado, uma coisa assim, né? E uma coisa que também não é tão comum no Brasil, né? Geralmente a gente marca direto com um especialista. Aqui tem isso. Então, assim, o ideal é chegar, fazer o seguro de saúde e logo encontrar o seu médico da família. Porque tem muita falta de profissionais na área da saúde. Então, é comum que você ligue para o médico da família e ele fala: não pego novos pacientes. Aí você tem que ligar para vários até conseguir um. E isso pode ser um problema no início. Por isso que eu falo, gente, não fica deixando. E quando eu precisar, vou atrás. Não. Já procura, mesmo que tu não tem nada. Mas pra tu já tá lá na clientela dele, quando acontecer alguma coisa, já tem pra onde ir. Perfeito. E é muito semelhante ao Canadá. Tudo que você falou é muito semelhante ao Canadá e a gente sempre acaba colocando, né, que é muito diferente do Brasil. Esse é o ponto, né? A gente tá a gente tá comparando, querendo ou não, 3 países, né? É o Canadá, a Alemanha e o Brasil. Aqui também a questão, vamos começar pelo que você falou, da questão do médico de família, também é muito forte. Boa parte das pessoas, elas têm médico de família, mas infelizmente, assim como você falou, nós estamos com uma falta muito grande de profissionais e nem todo mundo, obviamente, está conseguindo médico de família. Mas tem aqui as walk-in clinics, que nada mais são do que como se fossem, falando de um modo bem grosseiro, né, os postos de saúde onde você consegue ir lá e buscar atendimento caso você não tenha médico de família. Ou então, dependendo da gravidade da situação, você pode procurar o pronto-socorro. Mas o que acontece? O pronto-socorro, assim como a UPA no Brasil, ela vai te atender de acordo com a gravidade da sua situação. Se no momento da triagem o enfermeiro, o profissional de saúde, vê que não é nada grave, infelizmente você vai esperar por longas horas no hospital até você conseguir ser atendido. Então, é muito conhecido aqui no Canadá que você fica 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas no serviço ali do hospital para conseguir um atendimento. Por quê? Às vezes a pessoa não conseguiu um médico de família, ela não está no horário dela conseguir um atendimento na walk-in clinic, e então ela vai para o hospital e acaba aguardando por longas horas. Mas, felizmente, a gente tem aqui a telemedicina. Eu até tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouco mais sobre isso, que você consegue entrar num site, se cadastrar e conseguir atendimento médico por telefone ou por chamada de vídeo. Eu sou usuária da telemedicina e isso facilita e muito para você não ficar essas longas horas no hospital. E um ponto de diferença bem importante é que aqui a saúde ela é gratuita. A saúde aqui, ela realmente é gratuita, entre aspas, né? Que tudo é pago com os nossos impostos. Quando a gente fala gratuita, é modo de dizer porque você não precisa pagar nada além disso para você utilizar o sistema de saúde. Então, eles dizem que a saúde aqui, ela é pública, porém, ela não é aberta a todos. Ela é pública para os residentes permanentes e para o cidadão canadense. Se você chega com visto de trabalho, em algumas províncias pode ser que você consiga ter acesso. Na grande maioria, sim. Em algumas você teria que pagar uma taxa ou outra, mas é uma taxa bem irrisória comparado a se você vier, por exemplo, com visto de estudante ou como turista. Você precisaria, sim, investir em um seguro-saúde e dependendo aí do que a pessoa acha caro ou barato, realmente vai ter que arcar com esse custo. Para se ter uma ideia,
a título de curiosidade, quando eu era estudante, eu pagava cerca de US$ 700 canadenses por ano para conseguir utilizar esse seguro-saúde. Porém, ele não cobria todas as despesas. Às vezes você tem que arcar com a despesa do hospital para então depois pedir reembolso. Então o estudante aí tem às que estar vezes preparado em relação a isso. Não é tão simples assim utilizar o sistema de saúde, mas eu sempre recomendo, não venha para cá sem o seguro-saúde, porque se, numa eventualidade, você precisar utilizar o sistema, meu amigo, é caro. É caro, tão caro quanto os Estados Unidos, que é o que muita gente acaba sempre falando que é caro. Então tenha o seguro saúde para realmente isso facilitar na sua vida. E a questão da medicina preventiva é exatamente a mesma coisa. Aqui é muito diferente do Brasil. Não tem aquela cultura de ficar pedindo exames, exames, exames e mais exames. Não tem aquela cultura de fazer o preventivo todos os anos. Não tem aquele acompanhamento que a gente acaba fazendo muito no Brasil. O sistema aqui ele é bem diferente. E isso, obviamente, acaba colocando a saúde aqui do Canadá, eu acho que acredito da Alemanha também, numa posição mal vista pela grande maioria dos brasileiros. Sim. Porque nós que estamos acostumados com o atendimento do Brasil. Culturalmente, é o atendimento que a gente recebe no Brasil que nós temos a expectativa de receber em outros países. Porém, não é isso que acontece. Então, muita gente acaba reclamando da saúde do Canadá por causa disso. Eu já tive experiências boas e experiências ruins. Inclusive, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, eu até sugiro, vou deixar o link na descrição dos vídeos que eu acabo falando um pouco mais sobre a saúde para vocês terem uma noção um pouco mais completa em relação a isso. Temos ainda muitos pontos para seguir adiante, mas eu acredito que saúde é realmente um ponto que muitas pessoas acabam levando em consideração na hora de escolher um país ou outro. Mas vamos lá para o nosso segundo ponto. Segurança. Você se sente segura na Alemanha? Lembrando, a Lu ela é lá de Santa Catarina do Sul do Brasil, né? Como que você se sente em relação à segurança da cidade que você morava no Brasil para a Alemanha? Então, esse é um ponto que eu não vejo tanta diferença, mas porque, como tu acabou de falar, eu sou de Santa Catarina, numa cidade menor, assim, né? Claro que se você for para Florianópolis, né, Joinville, óbvio que você vai ver um índice um pouco maior de violência do que. O nome da minha cidade chama Gaspar, tá? Título de curiosidade. Fica entre Itajaí e Blumenau. Mas assim, isso realmente era um ponto que eu não andava assim, nossa, com muito medo. Claro que eu não andava também dando bobeira, né? Tinha uma coisa que eu tinha muito medo e que é a única coisa assim que eu acho que eu comparo com aqui. Ainda solteira, né? Morava lá no Brasil. Quando chegava um pouco mais de madrugada, assim, né? De casa de alguém, de alguma festa, eu tinha muito medo de abrir o portão, né? Eu dirigia e alguém entrar ali atrás de mim no carro, sabe? Porque, apesar de eu ser de cidade pequena, esse tipo de coisa já aconteceu lá. Não tinha medo de, vão roubar uma corrente minha na rua, um celular, isso não. Mas esse tipo de coisa mais à noite eu tinha. E assim, aquela coisa também, tô em casa, não vou dar bobeira deixar a porta destrancada, né? O portão sem passar chave, esse tipo de coisa. Meu pai lá é neurótico, apesar de que nunca entraram na nossa casa. Mas enfim, casa de vizinho já aconteceu. Agora, fora isso, ok. E aqui assim, a gente dorme quase toda noite com a chave pra fora da porta. Tipo assim, é costume já, porque aqui, se você já viu algum desses vídeos de curiosidade na Alemanha, as portas não tem maçaneta por fora. Então, se tu bater a porta e não tiver uma chave no lado de fora, você fica trancado. Tá? É assim aqui. Então, durante o dia, a gente mora em casa, tá? Pra deixar bem claro, não é apartamento. Durante o dia, a chave tá sempre ali fora. Porque, eu vou ali na garagem, vou ali na despensa, vou não sei onde, eu preciso que a chave tenha ali pra eu conseguir entrar. Mas a chave acaba ficando e passa a noite inteira. E assim, é super tranquilo, sabe? Tudo bem que tem que deixar bem claro que aqui eu também moro numa cidade pequena. É uma cidade que fica no estado da Baixa Saxônia, perto de Hanover, que é a capital aqui. Então, assim, com certeza é diferente do que você morar, por exemplo, lá no meião em Frankfurt, lá no meião em Berlim. Óbvio que vai acontecer mais coisas. Inclusive, assim, regiões perto de estação de trem em qualquer cidade, assim, até nem precisa ser essas grandes, uma cidade de médio porte, você já vai ver umas pessoas já que te olham
mais estranho, já vai ouvir mais notícias de roubo, de algumas coisas assim. Então, perfeito, não existe um lugar que vai ter zero assalto, zero roubo, né? Esquece isso. Mas é uma diferença. Assim, a gente que é produtor de conteúdo, né? Tu também, eu sei que tá sempre lá com o celular assim, fazendo story e tal. Eu não tenho medo nenhum em qualquer lugar que faço isso. E, ó, relógio, né? Não que isso aqui seja caro, mas enfim, brinco, isso a gente não precisa se preocupar. E é uma realidade que eu sei que quem vem do Rio, de São Paulo, né? Muitas capitais, muitas cidades por aí tem essa preocupação, né? Então, assim, para mim, isso é sensacional. Ainda mais agora com filhos. Isso é uma coisa que eu levo muito em consideração. Porque, assim, devido ao trabalho do meu marido, a gente sempre pensa assim: ah, se um dia fosse para voltar para o Brasil, ele não teria um trabalho na área dele lá em Santa Catarina, lá na minha região. Teria que ser São Paulo, teria que ser um grande centro. E eu morar com a minha filha em São Paulo? Nunca, nunca, jamais. E olha só que interessante, é bom a gente ouvir pessoas que moram em outros estados do Brasil também, para a gente realmente abrir os olhos para o nosso próprio país, né? Uhum. Eu também sou do Sul, eu morava, não sei se você conhece ali, mas a região de Foz do Iguaçu, a região de Cascavel, que fica ali próximo da área da Tríplice Fronteira. Por mais que seja Sul, ali era realmente uma região com mais casos de violência, enfim, de crimes. E eu já saí do Brasil por causa da violência. Eu trabalhava como bombeira militar e eu tinha realmente contato constante com os crimes. Então, para mim, a segurança aqui no Canadá é algo que realmente chama bastante atenção. Por mais que, óbvio, crimes, assim como você falou, em cidades maiores acontecem, nenhum país é perfeito. Isso é bom de deixar muito bem claro, porque algumas pessoas tendem a acreditar que porque é um país de primeiro mundo que crimes não acontecem. Muito pelo contrário. Acontecem, não é pouco, só que obviamente não tem aquele requinte de crueldade, aquela violência que a gente acaba encontrando no Brasil. Então, em termos de segurança, aqui no Canadá eu realmente me encontrei. Tanto é que a grande maioria das casas aqui, elas sequer têm muros, é Uhum. completamente diferente. Não tem cerca elétrica, não tem absolutamente nada disso. Então, só por esses detalhes a gente consegue perceber a diferença entre os dois países. Isso, novamente, pontuando, bandeira vermelha aqui, isso não significa que os crimes não acontecem, mas eles acontecem em menor proporção. É óbvio que se a gente compara o Brasil com a Alemanha, o Brasil com o Canadá, a gente está falando de um país muito populoso para dois países onde a população realmente ela é pequena. Inclusive, quantos milhões de habitantes tem na Alemanha? Eu ia te falar agora, é pequena comparado ao Brasil, mas comparado ao território alemão, tem muita gente. Tem 83, se eu não me engano, milhões de habitantes. E a Alemanha é do estado do Mato Grosso do Sul. É do Olha só. tamanho do Mato Grosso do Sul. Então, olha só. Exatamente. Então, 83 milhões de habitantes. Aqui no Canadá nós temos 40 milhões de habitantes. Olha o espaço geográfico. Exato, exatamente. Então, esse é um ponto bem interessante até de se pontuar, porque quando às vezes eu tô filmando algumas coisas, todo mundo fala, nossa, mas aí parece vazio. Meu amigo, é porque nós temos 40 milhões de habitantes e o espaço geográfico é o segundo maior país do mundo em termos de espaço, né, territorial. Então, realmente, é um país com pouca população para um grande território. É óbvio que metade do Canadá ali realmente tem pouquíssimas pessoas, que é a parte ali do norte, dos territórios do norte, mas se a gente for distribuir pelas províncias, igualmente é um território muito grande para poucas pessoas que moram aqui. Obviamente que tem alguns fatores que contribuem para isso, mas a gente vai falar sobre eles ao longo do vídeo. Aproveitando o tema segurança, eu até quero conversar com você, perguntar algumas questões, porque tem se levantado uma bandeira muito forte aqui na América do Norte em relação ao uso de drogas e desabrigados. Como que é essa situação na Alemanha? É comum você ver usuário de drogas? É comum você ver pessoas em situação de vulnerabilidade, desabrigados? Como que é essa questão na Alemanha? Então, existem regiões mais específicas em cidades, mas principalmente cidades maiores, né? Vamos dizer, de médio para grande porte, que tu vê bastante. Bastante, assim, né, gente? Nada comparado ao Brasil, né? Mas, assim, para quem chega de fora e vê, eu não imaginava que eu veria isso aqui, né? Então,
fico levemente assustada, mas pelo que tu comentou aí na região de vocês, isso tem bem mais. A gente vê, assim como eu te contei, né, muito perto das regiões de, eu não sei porquê, mas de estações de trem. Então, tu sai de uma estação de trem, aí tu vai caminhar até o centrinho ali, que geralmente fica bem no centro, perto das lojas principais. Então, tu vê bastante pessoas, assim, com aqueles carrinhos, aquelas barracas, assim, que dá pra ver que a pessoa tá realmente morando ali, né? As pessoas visivelmente não tomam muito banho, já estão há dias até, né? Tem aquele cheiro meio desagradável quando tu passa. E, coincidentemente ou não, né? Geralmente nessas regiões que acontecem mais furtos, né? Então, aqui pertinho de onde eu moro, tem Hanover, que é uma cidade que eu não lembro se são 300 ou 500 mil habitantes, mas uma das duas. É, e a gente vê bastante disso. Agora, aqui, já na minha cidade, zero. Uma cidade interior, né? 16 mil habitantes, não tem isso. Agora, Berlim vê bastante, Frankfurt vê bastante. Inclusive, Frankfurt, assim, eu nunca turistei em Frankfurt, né? Fui lá para fazer coisas pontuais e voltei, então não posso dar o meu testemunho, mas o que muitas pessoas falam é que a região perto da Bahnhof, que é a estação de trem, é muito cheia de usuários de droga. Também. Que ali é um ponto, todo mundo fala perigo, perigo, sabe? Olha só que interessante. E muita gente, isso é bom que as pessoas saibam, que às vezes elas tendem a falar apenas da América do Norte. Mas saiba que na Europa, né, também acontece isso. Infelizmente, Uhum. droga está em todo lugar do mundo, né? A pessoa criticar país X, Y, Z, meu amigo, é assim no Brasil, é assim aqui na América do Norte, é assim na Europa, é assim na Austrália, que Uhum. para quem não está acompanhando essa nossa série de vídeos, já tem vídeos sobre a Suíça, já tem vídeos sobre a Austrália, já tem vídeos sobre os Estados Unidos, agora com a Alemanha, e todas as meninas estão falando exatamente a mesma coisa. Infelizmente, aqui também, exatamente isso. Principalmente nas estações de metrô. Aqui no Canadá existe essa particularidade que eles acabam utilizando a estação de metrô para se aquecerem, né? Então, boa parte das pessoas elas acabam ficando nesses lugares por causa disso, e infelizmente tem sim muitos usuários de drogas, principalmente nas grandes cidades, assim como você falou. Tem também a questão, o número de desabrigados. Infelizmente, essa tem sido a nossa realidade, principalmente após a pandemia. Né? Não é porque é um país que você tem um poder de compra maior que você não encontra essas pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Infelizmente. Mas vamos partindo para o nosso próximo ponto. Eu acho que esse é um ponto de bastante interesse de várias pessoas. Como que é a empregabilidade na Alemanha? Como assim, Lúcia? Se eu, porventura, estiver chegando agora na Alemanha, que tipo de emprego será que eu posso conseguir? É fácil de conseguir um emprego? Como que você enxerga a empregabilidade na Alemanha? Ó, primeiro ponto é, falta profissionais aqui em todas as áreas. Claro que tem as áreas que falta mais, inclusive existe uma lista de escassez de profissionais. Então, esses profissionais têm vantagens, né, ao conseguir emprego aqui na solicitação do visto de trabalho. Mas, no geral, a gente falta em tudo, tá? Em tudo é um desespero aqui. Eu nunca vi uma coisa igual. E só piora. Só cada vez falta mais profissionais. Então, assim, uma coisa que tem que deixar bem claro, né? Não existe essa coisa de você chegar aqui e conseguir um trabalho. A não ser que você seja portador de um passaporte europeu. Aí, tranquilo. Pode vir, conseguir o trabalho, morar aqui, tudo certo. Do contrário, você precisa primeiro conseguir o trabalho à distância para tirar um visto, para poder vir para cá. Você não consegue entrar aqui como turista, porque, para quem não sabe, né, aqui na Europa, nós brasileiros temos essa vantagem de entrar sem visto, poder permanecer aqui até 90 dias, turistando, enfim, sem documento algum, só com passaporte. Em algumas situações, você pode emendar essa estadia como turista para longo prazo, mas são duas exceções, assim, bem poucas, que é reunião familiar, você veio para se reunir ao seu cônjuge, que já mora aqui legalmente, ou a estudos. Daí pode. Do contrário, você tem que vir com visto já do Brasil. Então já tem que vir com uma coisa certa, tá? Mas sim,
É super possível, inclusive tem vários programas, né, principalmente assim, ó, para profissionais da saúde, que é a área que mais falta, e todos, tá? Tô falando médico, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, tudo que vocês podem imaginar da saúde. Tem muitas empresas que fazem recrutamento no Brasil, também em outros países, que trazem os profissionais para cá. Mas assim, se você tem um nível fluente de inglês, em algumas áreas é possível até conseguir emprego só com inglês, tá? Conheço muitos, vários, na verdade. A nossa rede de amigos aqui, meu marido, ninguém trabalha em alemão. Todos só em inglês mesmo. Mas assim, deixando claro que é importante saber alemão para a vida. Dentro da empresa É. você fala inglês, mas fora. Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu falei assim: ok, ok, podemos conseguir emprego em inglês, porém, como é viver na Alemanha só com inglês? Se você vai viver em Berlim, Hamburgo, posso talvez chutar também, tranquilo, dá para se virar. Eu acho que não sei se assim, se por muitos anos, né, da vida, uma hora ou outra vai precisar. Mas se você vem para uma cidade menor, esquece. Aqui onde eu moro, eu não faço nada em inglês. Não, Mas não falo. existe um ponto importante, existe preconceito dos alemães se você não fala alemão, se você apenas se comunica em inglês? Sim, existe. Uhum. Eles, assim, ó, não importa se você fala um alemão todo mais ou menos, mas só o fato de você demonstrar interesse. Mesmo como eu falei, ai, tá falando tudo meia boca. Tá entendendo? Tá me entendendo? Ótimo, beleza. É totalmente diferente. Você não tem noção da diferença de tratamento que você recebe. Não dá pra generalizar, né? Não é toda pessoa que vai te tratar mal, não é toda pessoa que não vai. Mas enfim, faz diferença. Então, eu sempre falo isso. Você quer vir pra Alemanha, quer ter uma vida aqui, quer algo a longo prazo, né? Começa a aprender alemão. Tem áreas de trabalho, Lúcia, que você não consegue jamais inglês. Como eu falei, essas áreas da saúde. Essas áreas você tem que passar por um processo de reconhecimento do seu diploma. E um dos pré-requisitos é nível de B2 a C1 de alemão. Então, assim, esquece. Como é que você vai atender um paciente sem falar a língua? Não dá, né? Mas assim, falando em áreas de TI, engenharia, TI mesmo, eu sempre falo para os TI, é só querer vir, tá? Porque emprego tem de monte. E não precisa nem ter formação, é uma exceção aqui, né? O resto, todos os vistos de trabalho precisa ter formação. Mas o de TI não precisa, apenas a experiência já é suficiente. E assim, conseguiu um emprego numa multinacional, que tem bastante aqui também, né? Empresas americanas, empresas de outros lugares. Daí também é tranquilo conseguir inglês, mesmo que não seja TI. Agora, em outras coisas, assim, eu vou como estudante, né? Estudante aqui pode trabalhar agora, finalmente. Então, assim, você vai pegar um emprego, tô chutando ali, numa gastronomia, num hotel, alguma coisa. Você tem que falar pelo menos o básico de alemão. Como é que você vai se comunicar com os clientes, né? Perfeito, é interessantíssimo você falar sobre isso, porque existe uma província aqui no Canadá, né, que o Canadá, eles dizem que o Canadá é bilíngue, mas não é bem assim que funciona. A gente tem uma província, que ela é uma província francesa, e que o tratamento é exatamente esse. Se você não fala francês nessa província, o tratamento vai ser exatamente assim. Infelizmente, algumas pessoas acabam sofrendo preconceito, mas é exatamente isso que você falou. É demonstrar ao menos interesse que você está estudando francês. É, Aí sim você vai ser muito bem acolhido. Só que para eles, o sentimento, ao que me parece, é que você não está respeitando a cultura deles, ao não sequer estar disposto a aprender a língua. Então é compreensível. É compreensível. Muita gente acaba falando: eu não concordo. Infelizmente, meu amigo, a língua oficial dali é francês. Se você não fala francês, infelizmente você não vai ser tão bem acolhido como se você falasse o francês também. Então esse é um ponto bem importante. E a questão da empregabilidade, exatamente assim como você falou, profissionais da saúde, pessoal da área de TI, motoristas de caminhão, soldadores, que mais? Enfim, tem inúmeras áreas que realmente são áreas em demanda aqui no Canadá. Se você, porventura, tiver experiência e
não é ou, é experiência e a língua, aí sim pode ser que você consiga uma oferta de trabalho aqui no Canadá. Muita gente fala, poxa, mas eu não falo inglês, eu não falo francês. Se você não fala a língua, isso já se torna uma barreira para você. Você pode ter 10, 15, 20, 25 anos de experiência na área. Se você não fala a língua, assim como a Lu falou sobre a área da saúde, infelizmente as coisas acabam se tornando mais difíceis para você. Não é o país que não te quer, é você que não quer aprender a língua. Coloque isso na tua cabeça que vai facilitar todo o processo para você. Então pode ser que você consiga sim emprego aqui no Canadá, mas quanto antes você se preparar para conseguir abraçar essa oportunidade de trabalho, melhor. Começando pela língua. Eu acho que esse é o ponto principal para você se atentar. Então vamos falar um pouquinho mais relacionado a isso também, que eu acho que é importante. Beleza, tem emprego nessas áreas, principalmente as áreas em demanda, porém, como é a imigração? Como que eu consigo chegar na Alemanha e trabalhar legalmente? Você falou que tendo o passaporte europeu, né, o passaporte alemão, o passaporte italiano, eu consigo chegar na Alemanha e trabalhar. Mas existem algumas outras formas? Conta um pouquinho mais pra gente. Sim, sim, existem. Inclusive, recentemente foi feita uma reforma na lei de imigração e a maioria das mudanças já começaram a valer, tá? Então, assim, para profissionais qualificados, né, você ter um diploma, não importa se é acadêmico ou técnico, né, tecnólogo também vale, e pelo menos alguma coisa ali, né, de conhecimentos da língua, porque senão você. Como é que você vai para uma entrevista? Não faz sentido, né, gente? Você tem a possibilidade até de pegar visto para procurar emprego aqui. Então, assim, hoje já existe um visto que chama Job Seeker, né? Procura de emprego. Então, claro que você precisa provar, né, que você tem a formação, diploma e tudo mais, entre outros documentos, e que você tem condições de se manter durante o período de validade do seu visto. Atualmente o visto é 6 meses, mas ele vai mudar para 1 ano, então vai ficar ainda melhor. Né? Essa prova de condições é mais ou menos 1.000 euros por mês, assim. Nossa, eu até vou fazer um adendo. Canadá, aprenda com a Alemanha. Porque hoje em dia, a gente só tem aqui uma política pública que ela está vigente só até fevereiro de 2025, que diz o seguinte: se você está aqui como turista, pode ser que você consiga, em casos específicos, né, trocar de visto aqui no Canadá para visto de trabalho. Se está com visto de turista, você consegue trocar para visto de trabalho. Só que não é assim, diz que é facilitado, mas não é bem facilitado assim. Nossa, essa questão do visto é muito interessante. Prestem atenção nesses detalhes aí. Esse é um visto que você precisa sair do Brasil já com ele. Não pode chegar aqui como turista e querer mudar. Isso não acontece, não é possível. Se tive essa ideia, beleza, volta pro Brasil, pede o visto e vem de novo. Aí tudo certo. A mesma questão é com o trabalho. Então, assim, você se dedica ali a fazer um bom perfil no LinkedIn, você faz candidaturas mesmo à distância, tá? Tem muita empresa que contrata mesmo à distância. A pessoa diz, não, eu não quero pedir esse visto de procura de trabalho, porque eu não tenho como me manter aí nesse tempo, eu já preciso ir com o trabalho. Tudo bem, dá de fazer todo o processo à distância. Muitas pessoas veem assim dessa forma, conseguem a oferta de trabalho. Aí, claro, aí realmente tem que ser a empresa que tá disposta a te esperar, né? Porque sabe que não é tão demorado assim, tá, gente? Em 1 mês, nem isso tá pronto o visto. Mas, enfim, a pessoa, a empresa tem que estar disposta a esperar esse período. Você vai no consulado alemão, no Brasil, num deles, né, que tem 4, tira o seu visto e já chega com a permissão de trabalho e já começa a trabalhar. Mas, deixando bem claro, esses vistos são para profissionais qualificados. Então, assim, Luana, eu quero trabalhar num restaurante como garçom. Não existe um visto para isso. Só para áreas que exigem alguma qualificação, tá? Mas como que os brasileiros aí trabalham em gastronomia, em hotel? Aí são 2 opções. Não, 3, minto. Primeira, ou porque eles têm cidadania europeia, que daí, como a gente falou, não precisa de um visto. A pessoa vai poder trabalhar em qualquer coisa aqui. Não tem nada que vai atrelar ela a um trabalho, né? É passaporte europeu e vida que segue, claro. Por isso que é a melhor opção de imigração, mas isso não é para todo mundo, né? Então a gente tem que mostrar as outras. A outra opção é estudantes. Então, tanto os estudantes de idioma quanto os estudantes de ensino superior têm autorização para trabalhar meio período, só 20 horas, tá? Mas pode ser também em
qualquer coisa, em qualquer área. Você me levantou um ponto aí, que é muito interessante. Aqui no Canadá hoje, estudante de visto de idioma, se você vem estudar inglês, estudar francês, você não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Na Alemanha, então, pode. Agora pode, começou em março isso. Antes não podia Hum. também. Eu tive esse visto em 2020 e frustrada, tá? Porque só saía dinheiro, não entrava nada. Bem ruim. Mas agora pode. E a terceira opção é você estar aqui acompanhando o seu cônjuge. Então, assim, eu sou casada com um cidadão europeu, então eu tenho visto de cônjuge. Ou eu sou casada com um cidadão brasileiro que trabalha aí com visto de trabalho. Então eu tenho também o meu visto. Beleza. Nessa condição, você também pode trabalhar em qualquer área. Full time, sem restrição. Então, também é uma outra opção. Agora, você querer imigrar a trabalho, aí você precisa da formação. Ou, claro, né? Buscar uma formação aqui. Tendo um nível de alemão legal, existem cursos profissionalizantes, como se fosse curso técnico no Brasil. Aqui é muito famoso. Assim, aqui a maioria das profissões não são de nível acadêmico, são de nível técnico. Então você pode também cursar um curso aqui, obter o seu diploma e ficar aqui, entendeu? Uma dúvida que me surgiu, perfeito, mas com esse visto de trabalho, eu não tenho, o passaporte europeu, com esse visto de trabalho, existe um caminho para eu conseguir a cidadania alemã? Sim. Recentemente também houve uma reforma, né? Antes a regra geral era pelo menos 8 anos de Alemanha, morando aqui ininterruptamente, e com nível B1 de alemão, no mínimo, prova oficial, e mais uma provinha lá de conhecimentos da lei e tal, mas é uma provinha bem tranquila, você conseguia a sua cidadania alemã. Exceções, já havia exceções, né? De 8 anos caía para 5 quando você era um profissional altamente qualificado, com trabalho aqui na sua área e algumas coisas mais subjetivas que eles analisam. Mas agora a regra geral dos 8 caiu para 5 para todo mundo. E aí algumas exceções conseguem em 3. Então, assim, melhorou muito, tá? Excepcional. Então, eu me incluo nessa exceção aí, porque antes, pela minha descendência, eu também não conseguia aplicar para a cidadania alemã. Mas agora, por causa dessas. Foi em 2021, salvo engano, no meio da pandemia, que eles mudaram algumas regras para conseguir cidadania. Aí eu consegui, por causa da descendência, aplicar, né? Ainda não recebi. Mas foi recentemente também uma mudança, porque antes de vir para o Canadá, eu tentei a cidadania alemã. Mas naquela época, em 2018, eu não era elegível. E agora sim eu me tornei elegível para conseguir a cidadania. Isso muda muita coisa. Sim. Mas é porque é sempre bom, para quem não mora fora ainda, é sempre bom você ter uma segunda opção na manga. Porque você nunca sabe do dia de amanhã. Então, assim, a vida de imigrante realmente é uma vida muito instável, né? Em alguns pontos, né? Pouquíssimas pessoas são as que encontram realmente a estabilidade tal como elas tinham, talvez, no Brasil. Então, ter uma segunda opção, pensar em algo no futuro é muito importante. Por isso que eu apliquei para a cidadania alemã e eu até comentei sobre isso num vídeo aqui no canal. Se você tiver curiosidade, sugiro que você assista. Em relação a esse ponto, a imigração aqui no Canadá é conhecido como um dos países mais fáceis, entre aspas, para você conseguir imigrar, principalmente quando a gente compara com os Estados Unidos, né? O que acontece? Aqui, se você conseguir a residência permanente, você consegue a cidadania com dois caminhos. O primeiro, se você já morou aqui como residente temporário, como estudante ou como trabalhador, você pode aplicar em 2 anos para a cidadania canadense. Agora, se você conseguiu a residência permanente do Brasil, por exemplo, em 3 anos você consegue aplicar para a cidadania canadense. Então, realmente, independe de área de trabalho, independe de qualquer coisa, você consegue a cidadania. O ponto é, como conseguir a residência permanente, né? E essa que é a maior questão. A cidadania não é nem a preocupação, mas sim a residência permanente. Então a pessoa pode conseguir por vários programas. Existem mais de 80 programas de imigração hoje em dia aqui no Canadá. Então não é tão assim direto ao ponto como muita gente acha, mas existem várias opções. E a grande maioria das questões elas se permeiam, né, em dois pontos: experiência de trabalho
e nível na língua, e nível no idioma. Então, esses 2 pontos podem fazer a pessoa conseguir a residência permanente. Óbvio que existem vários outros pontos, é um conjunto de fatores, mas esses 2 é o que eu percebo que realmente acaba permitindo ou não que a pessoa consiga chegar aqui no Canadá com a residência permanente. Então, se você trabalha numa área que está em demanda, caramba, você consegue chegar aqui com visto de trabalho e já conseguir, por tempo de serviço e com o idioma, aplicar para residência permanente. Ou às vezes a pessoa quer chegar aqui como estudante, só que só como estudante, talvez, dependendo da província, talvez ela não consiga residência permanente. Ela tem que agregar a isso experiência de trabalho, mais idioma, para daí conseguir a residência permanente. Então, é um leque de possibilidades e depende muito, muito mesmo do perfil da pessoa. Então, como existem muitos programas, realmente fica um pouco nebuloso, né, falar sobre imigração sem conhecer o perfil da pessoa. Mas só para quem aí tá pensando em migrar para o Canadá, realmente é um dos países considerados mais fáceis, porém, ele é mais fácil dependendo do seu perfil de imigração. Talvez, dependendo do seu perfil, não seja tão fácil assim, tá? Mas existem inúmeras possibilidades, só para deixar bem claro aí para vocês. E seguindo com os nossos últimos pontos aqui, vamos falar um pouco mais sobre custo de vida. Eu sempre ouvi, olha como a gente acaba tendo pensamentos em relação ao país sem conhecê-lo. Agora a Lu está aqui para esclarecer os pontos para nós. Sempre ouvi que o custo de vida na Europa, ele seria muito caro, especialmente na Alemanha. Como que você, morando aí na Alemanha há tanto tempo, inclusive há quanto tempo que você mora na Alemanha? 4 anos e 4 meses. Pensa só, morando aí há pouco mais de 4 anos na Alemanha, como que você enxerga o custo de vida aí no país? Então, realmente, ele não é dos mais baratos, né, da Europa, se a gente vai comparar com os países. Porém, o salário aqui também é maior do que os outros, né? As pessoas às vezes esquecem de considerar essa parte, né? Hoje o salário mínimo ele tá em 12 euros e alguma coisa, agora eu esqueci exatamente, a hora. Claro que assim, a gente tem que considerar que aqui paga-se bastante imposto, né? Mas apesar disso, eu ainda acho que a gente tem um poder de compra. Acho não, tenho certeza, né? A gente tem um poder de compra ainda comparado com o Brasil, assim, enorme, né? Aqui dá para fazer coisas. Classe média, né, consegue fazer coisas aqui que a classe média do Brasil não consegue. E às vezes até as classes mais baixas. Na verdade, assim, não tem muito essa diferença para começar, né? No Brasil, ou tem muita gente na extrema pobreza e tem aqueles poucos milionários. Enfim, aqui não tem muito. Tu vê que as pessoas mais ou menos tudo igual. Mercado, eu acho algo assim extremamente barato. Itens eletrônicos e tudo mais. O que eu acho que pega mesmo é o aluguel. Aqui, principalmente se você vai morar em cidade grande, assim, né? Quer morar bem localizado. Munique, Berlim, Hamburgo, sabe? Dá vontade de chorar quando você vai procurar imóvel para alugar nesses lugares. Mas, no geral, eu não acho o custo de vida comparado ao salário, né? Deixar bem claro. Tão alto assim, tá? Assim, É, só completar mais uma coisa. Se as pessoas estão vendo aqui também acompanham o Instagram, o meu Instagram é @rumoalemanha. E de vez em quando, nos stories, eu posto coisas assim com preços, né? Às vezes, quando eu lembro, no mercado eu pego o meu celular e mostro um pouco. Então, isso, se você tem curiosidade, é legal me acompanhar lá, porque dá para ver coisas assim em tempo real, né? perfeito, e isso é tão importante porque muita gente, quando eu mostro as minhas compras também, eles acabam falando: ah, mas isso aí alimenta quantas pessoas? Depende, como que é o consumo da sua família? Eu acho que é mais interessante você ver o preço das coisas, ver a quantidade, o preço e falar assim: ah, isso aí se enquadra no que eu acabo consumindo, ou isso não se enquadra no que eu acabo consumindo. Porque se às vezes você apenas olha a compra do outro, isso não reflete a sua realidade, né? Isso não é base para absolutamente nada. E sim você vê, opa, beleza, todos esses produtos com essas quantidades deram isso. Compara com o que você gasta no Brasil. Será que está mais ou menos de acordo? Se não tiver, infelizmente não tem como você
comparar, porque cada família tem realmente o seu perfil, tem o seu consumo, né. Total. E um ponto que você falou em relação, aos alimentos, eu acho que aqui, obviamente, comparado com o salário, se a gente for levar isso em consideração, ao quanto de mercado eu acabo gastando comparando com o salário mínimo, o mercado aqui, ele é um pouco mais alto e também se a gente comparar com a Alemanha. Se eu faço essa comparação, né, o mercado aqui, os produtos aqui, Uhum. eles são mais caros que os Estados Unidos, é mais caro, que a Alemanha. E o custo do aluguel hoje, assim como se falou, na Alemanha também, o custo do aluguel, ele é bem alto. Em algumas cidades, as maiores cidades aqui, como Toronto, Vancouver, por exemplo, se você ganha o salário mínimo, às vezes, todo o seu salário vai para o aluguel, dependendo da região que você mora. Então, assim, é um ponto bem delicado. Antes, quando eu cheguei aqui em 2019, não era tão expressivo assim, mas depois da pandemia, obviamente que muitas coisas mudaram, e esse assunto tem estado, assim, em alta aqui no Canadá. Você citou a questão dos impostos da Alemanha, os impostos aqui no Canadá também são bem altos, muita gente acaba falando que os impostos do Brasil, perfeito, mas os impostos aqui também são altos. Também. Não se esqueçam disso, às vezes muita gente acaba achando que é o sonho americano dos Estados Unidos, também tem imposto nos Estados Unidos, né? Então, muita gente acaba não olhando, ela olha só, o preço do iPhone no Brasil é X, o preço do iPhone no Canadá é Y, o preço do iPhone na Alemanha é Z, mas o preço dos impostos a gente também tem que olhar por ali. O preço dos produtos e serviços é uma coisa, tem os outros impostos, o imposto de renda, por exemplo, é um imposto que você tem que prestar atenção. Fazer o cálculo certinho, nos detalhes, para você realmente não ser pego de surpresa, achando que aqui não se paga impostos, porque se paga e não é baixo, né? Então se atenha a exatamente essas coisas. Eu acho que aqui o custo do supermercado, ele é relativamente alto, porém, se eu comparar com o Brasil, eu pago brincando, eu pago sorrindo as coisas aqui. Mas muita gente, obviamente, principalmente depois que você mora aqui há algum tempo, você começa, se a gente for comparar com outros lugares, aqui é um pouco mais caro, mas mesmo assim, você consegue pagar. Você consegue se alimentar muito bem. Não é aquela coisa que no Brasil você fica olhando, o preço do tomate é tanto do que. Não, você consegue ter uma vida muito boa aqui. A única red flag, né, o sinal de alerta que eu sempre deixo, é realmente cuidado. Se você está chegando aqui pela primeira vez, talvez as maiores cidades não sejam os melhores lugares para você morar. Porque o baque do custo de vida, que são os mais caros, vai ser muito alto. Obviamente que isso, assim como a Lu bem falou, depende do salário. Se você conseguir um salário que consiga bancar o custo de vida, excelente. É isso que você tem que procurar realmente quando você estiver pesquisando em relação ao custo de vida. Será que o salário que você vai ganhar é compatível com seus custos? Se for, excelente. Se não, talvez escolher uma outra cidade com custo de vida mais baixo vai ser interessante para você. Porque às vezes pontuar a Alemanha é cara, o Canadá é caro. Não é bem assim. A Alemanha contempla centenas de cidades, o Canadá contempla centenas de cidades e cada uma é diferente. Então tomem cuidado com esses detalhes que eu acho que é importante quando a gente trata de custo de vida. Perfeito? Agora vamos para eu até coloquei mais pontos aqui porque eu achei bem interessante, mas vamos ao último e eu até convido vocês, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Alemanha, que vocês sigam o perfil Rumo à Alemanha, que a Lu tá lá sempre postando vários conteúdos, é um perfil muito lindo, gostoso de você acompanhar, com inúmeras informações. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, já vai, segue ela, porque tem muita informação por lá. O último ponto que eu quero conversar com você, que é um ponto assim que faz o canadense às vezes chorar, minha filha, que faz o canadense chorar e que muitas pessoas acabam deixando o país por causa disso, é a questão do clima. Como que é o clima na Alemanha? Então, não é bom. Assim, o frio ele vem e ele nunca mais vai embora, né. Então, assim, final de setembro, a gente já começa a tirar as roupas de frio de cima do armário, né, ou do porão. E assim, ó, até agora estamos em abril, nevou essa semana em muitas cidades aqui. Então, assim, isso é uma tristeza realmente. Tem um ponto, mais particular daqui do norte, eu moro no norte da Alemanha, né, é que é a falta de sol. No geral aqui, o sol aparece muito pouco, né, mas aqui no norte é pior ainda. Então, assim, novembro, a gente conta nos dedos os dias que aparece o sol. Isso
deixa as pessoas muito depressivas. É bem sério, tá? Tem gente que realmente não consegue lidar com isso. É claro, não é tão frio quanto o Canadá, né, gente? Porque é outro nível de frio. Mas assim, ainda assim, é frio para quem veio do Brasil, né? A maioria das pessoas, assim, do Paraná para cima, não sabe o que é frio, se nunca viajou antes, né? Em Santa Catarina a gente ainda passa os friozinhos. Mas assim, eu tenho pena do povo que vem do Rio de Janeiro, do Nordeste, pra cá. Eu não entendo como a pessoa consegue gostar daqui. Eu amo o verão, amo sol, amo passar calor, juro, tá? E detesto passar frio. Agora a gente não passa frio porque a gente já sabe se vestir, né? Mas é triste, tá? E assim, o verão ele passa assim. Dá poucos dias e realmente que tu tá, nossa, tô com calor, dá pra contar nos dedos. E fazer o quê, né? Mas é isso. A gente tem os pontos Gente, positivos, né? Mas a gente faz os pontos positivos pra continuar aqui. olha isso, os pontos que a Lu levantou, eu acho muito interessante ouvir essa experiência das pessoas que estão nos outros países, que ela é muito interessante. Eu tenho uma amiga, só uma curiosidade, eu tenho uma amiga que ela é do Tocantins, que ela mora aqui no Canadá. Teve um dia Meu marido é que eu falei, é? Ai, que legal. Eu falei pra ela, falei assim, meu Deus, eu passava mais frio no Brasil do que aqui no Canadá. Falei isso pra ela, eu passava mais frio no Brasil do que aqui no Canadá. Ela, você tá louca? Nem faz frio no Brasil. Não faz frio no Tocantins. No sul do Brasil, faz frio. Então, assim, talvez a sua realidade aí, norte e nordeste, seja muito diferente da realidade do sul. Aqui está a Lu de Santa Catarina para não me deixar mentir sozinha. No inverno, ali no sul, as casas não têm estrutura. Isso. Então é de chorar você ter que tomar banho no inverno do sul. Principalmente se você tem aquele chuveiro de resistência. Meu amigo, Lá na minha casa, minha mãe é assim. não é? É de chorar. Muita gente no sul tem fogão a lenha para esquentar a casa, para conseguir driblar um pouco do frio no sul, porque as casas não têm aquecimento, não tem o isolamento térmico que tem, por exemplo, aqui no Canadá. Então, por isso que eu sempre falo, eu passava mais frio no sul do Brasil, era mais sofrido para mim do que aqui no Canadá. Então, a minha casa, durante o ano inteiro, ela fica 21 graus. Então, se eu ficar dentro de casa, essa é a temperatura que estará dentro da minha casa. Porque aqui, infelizmente, tem o aquecimento, tem o isolamento térmico. Felizmente, não é um valor absurdo de se pagar. É como são os ar-condicionados no Brasil. No verão, se você liga o ar-condicionado, tem gente que, não, eu só posso ligar o ar-condicionado em um cômodo, porque se eu ligar em 3 cômodos, a conta de energia vai lá para a estratosfera. Não, aqui assim, é uma questão de sobrevivência realmente, não é brincadeira, é de sobrevivência. Então você consegue pagar tranquilamente o aquecimento. O que você falou do inverno, sejamos honestos, né? O Canadá realmente é conhecido pelo frio extremo. Aqui nós temos sim frio extremo, mas se você souber se vestir, se você tiver carro, se a sua casa tiver um bom aquecimento, você consegue driblar. O meu problema no Canadá não é o frio. O frio, eu passo tranquilamente pelos pontos positivos que eu encontro neste país. Então, o frio, para mim, eu costumo brincar que é o menor dos meus problemas. O meu problema é exatamente isso que você falou: o sol. A falta do sol durante os meses de inverno que é o meu problema. Porque a gente gradualmente, né, vai escurecendo, né, quando vai chegando no inverno, os dias vão ficando mais curtos. Então, às vezes amanhece 8h30 da manhã e escurece 4h30 da tarde, 4 da tarde. Então, você ter pouca incidência solar durante o dia, isso é prejudicial. É cientificamente comprovado que é prejudicial. Tanto é que existem as terapias de LED, que inclusive cá estou eu com a minha terapia de LED, que eu acabo utilizando isso daqui para simular a luz solar. Então, se tiver um dia muito nublado, se tiver um dia muito escuro, eu acabo utilizando, a gente chama de happy light, é a luz feliz, né? Para realmente, por quê? Porque isso acaba afetando o seu humor, isso afeta a sua produtividade, isso afeta o seu dia. Então, muita gente não tem conhecimento sobre isso, não consome vitamina D e às vezes está mal, às vezes está triste e a pessoa acha que é algum problema da vida. Não. Às vezes é uma questão de falta de vitamina, às vezes é uma questão de falta de sol, porque você não conseguiu se adaptar à falta de luz que existe, infelizmente, no inverno aqui do Canadá. E eu acredito que na Alemanha seja a mesma coisa, que os dias, infelizmente, são muito cinzas. Quando neva, o dia tá cinza, minha gente. Não tá um dia ensolarado e nevando. Não. É um dia cinza e tá nevando.
Então, infelizmente, é assim. Mas também não é, nossa, o inverno inteiro que não faz sol. Não, Não. a gente aqui tem inclusive cidades aqui no Canadá que 335 dias dos 365 eles têm sol. Então, mas, por outro lado, sempre tem o outro lado, são cidades onde faz -30, -35, -40, sensação térmica de -50. Então, mas é óbvio, tudo isso, as cidades são preparadas, as cidades têm estrutura, mas saiba que é assim, Hum, infelizmente. Então, eu até costumo brincar que o Brasil é um país privilegiado. total. Tem muitas coisas boas, não é? Terra fértil, clima perfeito. É óbvio que tem esses pequenos detalhes ali do sul, né, que eu adequaria, né, mas realmente em termos de clima, se o sol é importante, essa questão do frio para você, você não consegue se imaginar, sinto muito, mas talvez você seja infeliz nesses países. E é bom que você já, entenda isso desde já. Uhum. Desde já. E saber escolher o melhor país para se morar, se você deseja verdadeiramente sair do Brasil, é extremamente importante. E essa é a nossa intenção com esses vídeos, né? Não apenas, assim como eu falo, a minha intenção não é que ninguém venha morar no Canadá, mas que você encontre qualidade de vida em qualquer lugar do mundo. Por isso que a gente fez essa série, para trazer um outro olhar sobre outros países. Então, eu agradeço profundamente, viu, Luana? É você ter aceitado a gente compartilhar um pouquinho mais de informações entre o Canadá e a Alemanha, esse país que eu amo tanto, que algum dia eu pretendo ir aí para te visitar, conhecer um pouco mais sobre o país. Agora Principalmente um pela passaporte, né, chique. pois é, principalmente pela minha descendência, então eu acho que é interessante a gente conhecer outros países, conhecer outras realidades, e eu agradeço muitíssimo por você ter compartilhado um pouco das informações da Alemanha com a gente. Também fico muito feliz pelo convite. Espero ter ajudado aí a esclarecer um pouquinho, né, a mente de quem está pensando em vir para cá, às vezes está ponderando os 2 países. E como ela falou antes, me sigam lá no Instagram, porque tem sempre muito conteúdo, principalmente de visto, de imigração, eu falo muito sobre isso, que é o ponto de, né, geralmente maior dúvida. Tá, beleza, quero ir. E agora? Como me legalizar? Tem muito conteúdo lá no feed já para vocês maratonarem. Enfim, de vez em quando também abro caixinhas de perguntas. Posso ajudar muito vocês, né, nesse tema. Obrigada, Lúcia, pelo convite. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que ele tenha sido útil. Sigam lá a Luana no Rumo à Alemanha. E se você está conhecendo o nosso canal agora, não se esqueça de se inscrever por aqui. Clica no botão aqui embaixo para se inscrever. O meu perfil do Instagram é Canadá Mais Que Um Sonho. Vai lá acompanhar o nosso conteúdo também. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.